Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou deixar, senhor presidente, de tratar dos horrores que acontecem no estado do Rio de Janeiro para tratar de horrores federais. Há algum tempo atrás, e foi alvo de muito impacto, tomamos conhecimento de uma gravação que envolvia diálogos do senhor ex-senador Delcídio do Amaral. E o senador tratava da necessidade de ser administrada a delação premiada do senhor Cerveró, ex-diretor da Petrobras, sob a alegação de que o senhor Nestor Cerveró dispunha de informações capazes de abalar os alicerces da República. Me lembro que o ex-senador Delcídio Amaral chegou a dizer que havia conversado com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Me lembro de memória. Já conversei com o Teori Zavascki, já conversei com o Dias Toffoli. Agora, Michel Temer precisa conversar com o Gilmar Dias. O plano consistia em possibilitar que o senhor Nestor Cerveró fosse submetido à prisão domiciliar e que pudesse deixar o país. É claro que me causou surpresa e incredulidade dizer que o pagamento seria feito à família do senhor Nestor Cerveró, e o pagamento consistia na quantia de R$50 mil por mês. Tendo em vista os volumes desviados, achei tratar-se de gorjeta. Mas, imediatamente, a reação do Supremo Tribunal Federal e depois, com a convalidação do Senado, foi a prisão do senador Delcídio Amaral. Ele foi preso. Mas tudo aquilo, por ele revelado, poderia ter acontecido e não aconteceu. Ele especulava sobre fatos futuros e foi preso, depois solto, perdeu o mandato e ainda paira como um delator abandonado por seus parceiros. Mas ontem, o jornal Folha de São Paulo divulga um diálogo travado entre o senador Romero Jucá e o ex-senador Sérgio Machado, que presidiu a Transpetro. O diálogo travado, que chegou ao nosso conhecimento agora, representou um verdadeiro roteiro sobre fatos que depois ocorreram. Porque o senhor Sérgio Machado, buscando a autoproteção, mencionou a necessidade de uma solução política que se referia claramente à destituição da presidente da República. O impeachment o plano seria a colocação de Michel Temer na presidência da República para que houvesse uma concertação
trazendo inclusive o Supremo Tribunal Federal. O senador Romero Jucá, sem citar os nomes, ele diz: já falei com vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Ainda diz que o senador Renan Calheiros estava resistindo àquilo que foi adjetivado, e agora é confirmado, como um golpe, que o senador Renan Calheiros, presidente do Senado e do Congresso Nacional, estava resistindo porque não gostava do vice-presidente, presidente em exercício, Michel Temer, e que também guardava animosidades com o então presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. Constatamos hoje que a trama para o impeachment fazia parte e fez parte de um plano exatamente para quê? Para abafar as consequências futuras, à época, em março, da Operação Lava Jato, que pegaria o ex-senador Sérgio Machado e outras grandes figuras da República, e que era preciso estancar a sangria. Esta foi a expressão usada. E aí o que nós tivemos? O processo do impeachment teve curso, caminhou numa velocidade surpreendente, sob o patrocínio na Câmara dos Deputados do então deputado federal Eduardo Cunha. Aliás, a promoção do Ministério Público Federal, do Procurador-Geral da República, sobre o ex-presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, tinha sido ajuizada no Supremo Tribunal Federal em novembro de 2015 e estava paralisada. Quando foi concluída a participação da Câmara dos Deputados no processo de impeachment, votada a admissibilidade sob a presidência do deputado federal Eduardo Cunha, logo depois, o ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, aliás, no diálogo, entre senador Jucá e Sérgio Machado, o senador Jucá faz referência ao ministro Teori Zavascki como alguém distante, de difícil contato. Mas, logo depois da admissibilidade votada na Câmara, o ministro Teori Zavascki surpreende a consciência jurídica do país, apresentando um voto que contraria a Constituição, uma afronta ao Congresso Nacional, e afasta o deputado federal Eduardo Cunha da presidência da Câmara e do exercício do mandato. Uma figura jurídica inexistente. Mas o deputado Eduardo Cunha já tinha cumprido a sua tarefa, que era usar do seu prestígio para que a admissibilidade fosse aprovada. E é bom dizer que, surpreendentemente, o principal partido aliado, em termos de número de parlamentares, ao PT, a presidente Dilma, que dispunha de vários ministros, o PMDB, quase que integralmente votou na Câmara dos Deputados pela admissibilidade do impeachment. Tudo cumprindo o enredo agora conhecido. Tudo cumprindo o enredo. E aí, toma posse Michel Temer na presidência da República, a presidente Dilma afastada para cumprir o rito. Eles dizem que não há golpe, que tudo está sendo feito de acordo com o processo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.
no Senado, nomeia um relator, um senador do PSDB, e é conhecido o protagonismo do senador Jucá, para que o impeachment seguisse seu curso, e o Senado Federal, por uma maioria esmagadora e surpreendente de votos, acolhe a denúncia, e Michel Temer toma posse. Toma posse e monta um ministério com vários conspiradores e ainda com o PSDB, que na gravação feita tinha vários dos seus representantes, inclusive o senador Aécio Neves, como alguém a ser protegido com a paralisação ou com a diminuição, com a redução da intensidade da Operação Lava Jato. É preciso dizer que a partir de então, os meios de comunicação começaram a esquecer um pouco a Lava Jato, passando a cuidar quase que exclusivamente do soerguimento da economia, da recuperação dos postos de trabalho, que a crise era tão profunda que era preciso quase que a unanimidade nacional para salvar o Brasil. Obviamente, iniciou-se o sufoco da Operação Lava Jato, o estancamento da sangria, vou concluir, já estava em curso. E agora tomamos conhecimento desta gravação. Não sei, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quais serão os rumos, mas não é mais possível deixar de reconhecer, deixar de constatar que o povo brasileiro vem sendo vítima de várias formas de traição. Não pode existir nenhuma dúvida adicional de que esse processo de impeachment representa uma farsa. E precisamos, portanto, assumir essas denúncias, reproduzi-las, para que pelo menos tenhamos um mínimo democrático. Mas tenho que dizer que o próprio Supremo Tribunal Federal, que foi ágil em prender o senador Delcídio Amaral, está com a sua imagem comprometida e é suspeito de participar dessa concertação. Pois não, deputado Coronel Jairo, e já termino, presidente. Deputado Paulo Ramos, eu quero dizer para Vossa Excelência que concordo plenamente com a vossa assertiva, mas não vim ao microfone aqui para comentar o seu discurso, não, que entendo como completo. Vim aqui para fazer alusão e aproveitando o fato de Vossa Excelência ser da corporação da Polícia Militar, dizer que talvez nos últimos tempos, a primeira vez que eu vi alguém falar alguma coisa positiva, que a PM não é para oferecer água benta para a população. A PM é para preservar, para reprimir os delitos da nossa cidade. Não pode reprimir todos porque não tem o dom do Criador da onipresença. Porque se assim tivesse, do jeito que faz, de tanto trabalho social, também ia acabar conseguindo adivinhar onde está os crimes no momento que acontece. Então, só para dizer que essa frase, registrar, foi falada pelo governador Dornelles, mas estou falando aqui em função da frase. A PM não é para oferecer água benta, é para reprimir e prevenir a criminalidade. Deputado Coronel Jairo, eu acolho o à parte de Vossa Excelência e deixo para tratar amanhã desse tema, sobre a palavra equivocada do governador interino Francisco Dornelles, exatamente no momento que um policial militar é assassinado, ele diz que a polícia não está na rua para distribuir água benta. É assim, uma contradição, um conflito até incompreensível. De qualquer maneira, senhor presidente, eu concluo dizendo, basta interpretar, analisar e ler todo o conteúdo da gravação do diálogo travado entre o ex-senador Sérgio Machado e o senador Jucá,
para que possamos concluir. Ali estava traçado em março o enredo do que aconteceu. Portanto, é possível hoje dizer, já que o Supremo Tribunal Federal está instando a presidente da República a apresentar as provas sobre aquilo que ela denunciava, da existência de um golpe, basta, não precisa nem informar nada, basta entregar a transcrição daquele diálogo, que tudo estará comprovado. Obrigado, deputado.